dia, irmãos, graça e paz. Hoje, nosso devocional, neste domingo de manhã, e estamos aqui para falar da Palavra de Deus. Nós gostamos de estudar a Palavra, de receber uma Palavra de Deus nos nossos corações, principalmente quando ela vem de encontro com uma necessidade que nós estamos em oração buscando. E nós temos visto muitas pessoas no grupo colocando seus pedidos de orações, depois retornam lá para agradecer por aquilo que alcançaram. Muitos parentes de alguns irmãos com Covid, e quando recebem a bênção, voltam lá no grupo e agradecem a Deus. E isso é muito bom. Nós gostamos de ver notícias assim, participar dessas notícias maravilhosas, daquilo que Deus está fazendo. E nós temos essa tendência de sempre estar querendo as coisas boas para nós. E essa semana, lendo o profeta Miqueias e estudando um pouco sobre ele, pude ver que uma mensagem de um homem simples, uma mensagem de um homem ali do povo, trabalhador, mas usado por Deus, chamados por Deus para ser profeta, para falar da verdade do Senhor, e ele confronta então o povo com palavras duras. E é justamente isso que muitas vezes nós não gostamos. Quando nós recebemos palavras duras, a nossa tendência é nós magoarmos, é nós ficarmos tristes, nós recuarmos das pessoas a qual nos traz palavras duras, porque nem sempre é isso que nós queremos. Nós queremos mais palavras abençoadoras, palavras que nos levam a um certo patamar, a um certo conforto. E as pessoas, nós temos visto que têm procurado muito isso. Mas às vezes nós precisamos de uma palavra dura, às vezes nós precisamos de uma palavra que venha nos confrontar, principalmente quando nós estamos errados, quando nós não estamos no caminho a qual Deus preparou para nós. E o profeta Miqueias, ele vai trabalhar justamente isso no seu livro. Ele, como nós costumamos dizer, ele pega pesado, mas essa palavra dele é para fazer com que aqueles homens da época enxergassem que Deus estava querendo tratar com eles. Deus estava querendo com que eles voltassem para Deus. E é interessante, em dois momentos do livro de Miqueias, e o primeiro fica registrado no capítulo 3, versículo 8, uma das formas como ele se posiciona diante de toda aquela sociedade, diante de todos aqueles homens que estavam errantes. Ele chega no capítulo 3, versículo 8, e ele diz: "Mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado." Eu sou cheio da força. Ele estava olhando para uma sociedade, para um povo que era chamado povo de Deus, e não estava vendo, encontrando alguém para se levantar, alguém em condições de se levantar e falar: estamos errados. Mas Deus usa ele. E ele então se levanta e ele mesmo diz: "Eu sou cheio da força do Espírito do Senhor e cheio do juízo e de ânimo", para anunciar as coisas que Deus está querendo falar para vocês. Então, diante de um quadro lastimável, diante de um quadro triste daquela nação, um homem simples do campo se levanta para falar aquilo que Deus estava querendo que o povo ouvisse. E não era uma palavra animadora, não era uma palavra
confortadora, mas era uma palavra de confronto. Tinha pecado, tinha erro. O povo tinha construído deuses, estavam adorando algumas imagens feitas por eles mesmos, assim o profeta coloca. E de repente, então, ele chama esse povo e diz: olha, está tudo errado, precisamos voltar para Deus. E eu estou falando isso porque eu estou cheio do poder, eu estou cheio da força do Espírito Santo. O Espírito Santo é que está fazendo isso em mim, não vem de mim mesmo. E ele estava em pleno juízo, ele estava cheio do ânimo do Senhor para poder falar com convicção, anunciar tudo aquilo que Deus estava querendo no meio daquele povo. E hoje Deus continua usando pessoas simples, pessoas humildes, porque Deus fala de várias maneiras. E quando nós olhamos lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que capítulo 1, versículo 8, vai falar lá: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele agia de forma diferenciada na vida das pessoas, e naquele momento Miqueias estava dessa forma, sentindo isso, ele estava cheio da força do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha lhe dado força para que ele pudesse falar então com convicção todas as coisas de Deus, e diante disso ele vai e fala, e ele prega, ele fala a verdade. E como é difícil para nós hoje falarmos a verdade diante de uma sociedade que só quer palavras de consolo, de conforto, e não querem uma palavra que confronta os seus pecados. E nós temos também, como diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, nós temos, quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos Jesus Cristo e nós recebemos o Espírito Santo. Ele diz que ele vem também nos enchendo de poder, de força, graça, para que nós possamos então falar as verdades de Deus, aquilo que realmente as pessoas estão precisando ouvir. E Miqueias não foge desta responsabilidade que ele recebera. Como nós também, como povo de Deus, não podemos deixar de falar das grandezas, das maravilhas, de uma palavra que confronta o pecado, o erro que as pessoas estão vivendo. Como existem tantas pessoas, muitas pessoas em nosso meio, que falam de Deus, que diz que vão à igreja, que congregam em alguma denominação, e de repente nós que convivemos com ela, nós vamos ver que elas não têm o poder do Espírito Santo na vida delas, tem lá os seus momentos de picos, mas vive mais na decadência do pecado do que uma vida com Deus, porque não entregaram suas vidas totalmente a Jesus para serem transformadas. E aqui nós podemos ver nesse texto que fala de convicção, e é o que mais nós precisamos ter nos dias de hoje. Viver esta convicção de que nós temos o Espírito Santo, que nós somos de Deus, que nós somos os profetas dessa geração, que nós precisamos falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, continuar confrontando o pecado, o erro, a maldade do homem, dizendo que existe um Deus, que ele é justo juiz e ele pode perdoar se nós assim chegarmos e nos arrependermos, mas ele é justo também na sua justiça. Nós falamos do amor de Deus e devemos falar do amor de Deus, mas nós sabemos que ele também tem justiça, a perfeita justiça para ele. Certa vez eu fazendo um velório e a família, ninguém era cristão, mas me chamaram, o padre não pôde atendê-los e eu estive lá. E quando eu cheguei no velório, as pessoas todas ali estavam dizendo que eu deveria falar uma palavra confortadora à família, dizer que aquele homem que estava ali sendo prestes a ser sepultado era um homem bom, era um homem que
já tinha um lugar no céu, e eu conheci um pouco a história daquele homem antes de levar aquela palavra e estar lá participando daquele sepultamento. E a gente ali diante de uma pressão muito grande das pessoas, dos familiares principalmente, que queriam que eu falasse algo assim que ele estava no céu, eu preferi falar naquele dia do amor de Deus aos vivos. E quanto àquele homem, eu disse a todos, Deus é perfeito. Deus é perfeito e Ele colocou essa pessoa no lugar que ele merecia. Eu sabia que a vida daquele homem foi uma vida torta, foi uma vida de bares, uma vida que não soube conviver com seus familiares, até o último dia se embriagando e fazendo coisas horrendas, a qual Deus abomina. E diante então daquele quadro eu não poderia dizer que aquela pessoa tinha um lugar nos céus, mas eu disse que Deus, o justo juiz, tinha colocado ele no lugar que ele merecia. E com certeza, nós conhecemos a palavra de Deus. Ele, como não tinha nenhuma notícia de que ele tinha se arrependido do que ele fez, então o destino dessas pessoas é o inferno, é o lugar que ela merece. Então Deus é assim, Deus é amor, mas Deus é justiça. E aqui na palavra de Deus, o profeta ele tem consciência disso. E é por isso então que ele fala, eu sou cheio, eu tenho convicção de que Deus está me usando, eu tenho convicção de que Deus está comigo. E é justamente isso que nós precisamos ter em nosso dia a dia. Essa convicção, essa certeza que Deus está conosco, que Deus está agindo em nosso favor. E mesmo se não agir, nós sabemos que Deus é conosco. Deus está presente em nossas vidas, está presente na vida da igreja. A igreja dele, ele se faz presente em todos os momentos. E cabe a cada um de nós olhar aqui para Miqueias, quando meditar neste livro, e pegar esses dois textos que eu quero falar aos irmãos essa manhã. Esse texto do capítulo 3, versículo 8, a qual ele fala com essa convicção que ele está cheio da força do Espírito do Senhor. Quantos de nós poderemos dizer também, ainda hoje ou nesse momento, eu também tenho uma convicção que eu sou cheio da graça, que eu sou cheio do poder, que eu sou cheio de Deus na minha vida, e é por isso que eu posso falar com essa convicção, e é por isso que eu posso ter essa certeza de que Deus está comigo e nada vai abalar a minha vida. Recentemente tive notícias que era para mim ficar abalado, triste, mas principalmente olhando para textos como esses. A gente vendo aqui o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. É impossível nós não olharmos para uma palavra como essa e não dizer o mesmo. Eu sei em quem eu tenho crido, um Deus cheio de poder que pode me ajudar em meio às circunstâncias contrárias da minha vida. Dentro dessa convicção a qual nós temos daquilo que nós somos diante de Deus, nenhum homem pode nos derrubar. E é justamente isso que estava acontecendo nesse período do profeta. Ele profetizando, as pessoas não ouvindo, mas ele continuava falando de que Deus era o justo juiz. E se eles não voltassem para Deus, teriam consequências horríveis, o seu fim seria triste, o seu fim seria lastimável. E quando ele chega aqui no capítulo 7, no versículo 7, depois de continuar falando tantas coisas para este povo que estava em opróbrio, que estava em terríveis pecados, estavam distantes de Deus, ele chega mais uma vez com uma convicção que me chama a atenção. No capítulo 7, versículo 7, ele vai falar assim: eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Mais uma vez, ele chega com grande convicção e ele não está na dependência de ninguém.
a não ser na dependência de Deus. Ele não confia em nenhum homem, mas ele chega com sua própria convicção diante do povo e fala: eu, porém, eu não estou baseando, eu não estou balizando por ninguém, eu estou falando por mim. E quando eu me deparei com essa passagem aqui, me impressionou a fé deste homem. E me impressiona a fé de todos aqueles que fazem o mesmo, que chega diante de qualquer pessoa, não balizando, dizendo assim: olha, eu não vou até a igreja porque fulano, ciclano ou beltrano não é tão crente assim, eu não quero... Não, eu não vou balizar por ciclano, beltrano, eu não vou me balizar por alguém. Eu tenho que chegar com a minha fé, com a minha convicção e dizer: eu e Deus, eu tenho uma fé nesse Deus. Eu defendo uma bandeira do Evangelho e eu creio no poder de Deus, esse poder que já invadiu a minha vida. Então, por isso que me chamou muita atenção quando ele fala eu, porém. Ele não fala assim, o meu povo, eu e o meu povo. Não, eu, porém. Ainda que ninguém fosse esperar no Senhor. Lembramos até de Josué, quando ele decide reunir todos e levar uma palavra da seguinte forma: não sei vocês, mas eu já decidi. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu já sei. Eu tenho a certeza, eu tenho a convicção. E Miqueias aqui, ele está dizendo dentro dessa mesma convicção: eu, porém, eu vou continuar colocando a minha esperança no Senhor. Eu vou esperar nele, não importa o que acontecer, não importa o que vier a acontecer. E é justamente esta fé que nós precisamos ter nesses dias. Não importa o que vier a acontecer, não importa o que está acontecendo, não importa se a situação ficar mais grave e ficar pior. Eu não sei até quando vai toda essa situação. Eu só sei que essa palavra, ela é animadora para nós. Eu vou continuar esperando no Senhor. O mundo inteiro está tentando dar uma data, está tentando fazer algo às pressas, vacina e tudo mais, para que se acabe esse período que nós estamos vivendo, que toda a humanidade está vivendo, cercado de anseios, temores, dúvidas, mas nós não podemos ter essas dúvidas, nós não podemos ter essa apreensão toda, se tão somente nós tivermos a fé que Miqueias estava desenvolvendo, a fé que nós precisamos desenvolver e chegar diante de todos e falar: olha, não importa o que vai acontecer, eu vou continuar esperando no Senhor. E ele ainda continua dizendo no texto: esperei no Deus da minha salvação. Só esse Deus é que tem salvação para nós. É isso que Miqueias estava dizendo ao povo. Só existe esse Deus. Por que vocês estão atrás de outros deuses? Por que vocês estão construindo outros deuses se só existe um que pode salvar, que pode nos tirar de tal situação? Da mesma forma, do mesmo jeito, eu falaria a todos nesta manhã: somente o Deus da nossa salvação é que pode trazer cura, paz, é que pode nos livrar de toda essa situação, de toda essa circunstância que está aí ao nosso redor, tentando tirar a paz, a alegria de tantas pessoas. Ainda essa semana passada eu estava vendo a reportagem de algumas famílias que já estão saindo com suas crianças na rua, e ao ser entrevistada, uma mãe estava dizendo o quanto as crianças estavam estressadas. E estão mesmo. Quem tem filho pequeno, como eu tenho, fica nítido ver o estresse das nossas crianças de ficar mais trancada dentro de casa, mais reservada no cantinho, sem ter aquele contato com as demais crianças, sem ter o contato com lugares
a qual outrora nós estávamos passeando, brincando e tudo mais. Então as crianças se estressam. Isso é uma realidade. E quando nós deparamos com toda essa situação, a maioria, a nossa tendência, na verdade, é nos entristecer, é achar que isso não vai ter fim, é achar que isso vai acabar dessa forma mesmo, mas o profeta nos chama a atenção e nos reposiciona. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. É assim que ele conclui esse versículo 7 do capítulo 7. O meu Deus me ouvirá. Nós estamos tendo essa convicção de que as nossas orações, Deus está de fato nos ouvindo. As minhas orações têm chegado ao trono da graça de Deus e eu estou dentro dessa convicção de que Deus está me ouvindo. Esse Deus é a minha salvação, Ele está me ouvindo e Ele está respondendo às minhas orações. A orientação neste momento é para que nós possamos, diante das nossas orações, continuar a dizer: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, ó Senhor. Porque a nossa vontade, ela muitas vezes ela é cheia de egoísmo. Ela quer benefício para nós mesmos, ou especificamente para alguém. Não que isso seja errado, mas eu tenho que analisar e colocar essas frases na minha oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, como a oração que ele nos ensinou. Mas esse texto, eu gostaria de concluir dizendo que mesmo diante de tudo isso que ele coloca aqui no seu livro, Miqueias, trazendo palavras duras, confronto com o pecado, com o erro, ele vai trazer aí esses 2 versículos, em alguns outros versículos também, trazendo uma palavra animadora como essa. Não importa o caos que nós estejamos vivendo, se nós estivermos com o Senhor, se nós estivermos na força e no poder do Espírito do Senhor, nada vai nos abalar. Que nada venha abalar a sua vida, que nada venha abalar a sua fé, que nada venha abalar a sua família, que nada venha abalar a sua igreja, mas que todos nós possamos estar munidos dessa graça, desse poder que vem do alto céus sobre nossas vidas. Que nós possamos nos unir em oração, mesmo que à distância, mas em oração, na mesma fé, no mesmo temor, no mesmo amor, para que o nosso Deus ele possa continuar falando aquilo que o povo precisa ouvir e falando através de nós. Nós que nos levantamos como profetas, como homens e mulheres de Deus, de continuar falando as verdades de Deus. E não existe uma verdade melhor para falar nesses últimos dias, que Cristo está voltando. O Senhor Jesus está voltando, está às portas. E o povo precisa saber disso. E enquanto ele não vem, é uma oportunidade para aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus, em conhecê-lo. Este Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos continuar falando a verdade. Vamos continuar falando da verdade, a única verdade, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos deu vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa completar a cada dia a obra dele em sua vida e que você cresça em graça e em sabedoria, sabendo que tudo aquilo que você fizer no Senhor jamais será em vão. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por este momento da tua palavra, quero te agradecer por este domingo, essa semana que se inicia, pedindo a Deus e rogando pelas suas bênçãos sobre nós. Ela já tem sido repousada sobre nós, nós temos o pão de cada dia,
nós temos, ó Deus, recebido porções diárias da Tua graça, do Teu amor, e as Suas misericórdias são renovadas a cada momento, a cada manhã. Nós te agradecemos por todas elas e pedimos, Senhor, sempre nos conduza debaixo da Tua graça e do Teu poder, e que em breve, ó Deus, nós possamos retornar no templo para, junto com a igreja, te bendizer, te adorar, orarmos juntos, ó Pai, abraçarmos, e que nós possamos, ó Deus, principalmente continuar cumprindo o Teu propósito aqui nessa terra. Continue a falar aos nossos corações. Assim pedimos, pela força que há no Espírito Santo em nós. Usa as nossas vidas sempre para o louvor da Sua glória. Assim pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha aí um ótimo domingo na paz do Senhor.